Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom? Tranquilos? Professor Diego aqui. E a gente vai estar dando continuidade hoje à nossa aula de prisões cautelares e nós vamos falar sobre prisão preventiva, tá? Um tema bem comum, né, no direito criminal, tá? No direito penal. Trata-se de modalidade de prisão processual decretada exclusivamente pelo juiz de direito, quando presentes os requisitos expressamente previstos em lei. Por se tratar de medida cautelar, pressupõe a coexistência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, tá bom? Então nós temos que verificar esses pressupostos para que possa, né, ser decretada a prisão preventiva. O fumus comissi delicti nada mais é do que a existência de que o fato investigado seja criminoso, bem como da existência de indícios de autoria e prova da materialidade da infração em apuração, tá bom? Então, ou seja, fumus comissi delicti tem indícios mínimos de autoria, tem a princípio algum elemento que demonstre a materialidade daquele crime? Perfeito. Então aqui nós temos esse requisito, né, esse pressuposto. Periculum libertatis diz respeito à necessidade da segregação do acusado, antes mesmo da condenação, por se tratar de pessoa perigosa ou que está prestes a fugir para outro país, por exemplo, tá bom? Então aqui a gente vai estar falando o quê? Porque aqui você explica, você demonstra, né, por que a liberdade daquela pessoa, né, traz riscos àquele procedimento, tá? Antes da condenação. Aí vai estar demonstrando, tá? Através da periculosidade dela, ou porque às vezes ela pode estar querendo fugir do país, tá? Então, a possibilidade de decretação da prisão preventiva, tá? Ela tem fundamento na Constituição Federal, que admite, antes do trânsito julgado da sentença condenatória, a prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, tá bom? Além também da prisão em flagrante. Importante lembrar. A prisão preventiva é, evidentemente, medida excepcional, tá? Sempre lembrem disso, tá? Medida excepcional. Embora tenha se tornado comum em razão da escalada da criminalidade violenta em nosso país, em face dessa excepcionalidade, o Instituto rege-se ainda pelos princípios da taxatividade, adequação e proporcionalidade, não se sujeitando ao regime de aplicação automática. Tá bom? Assim, sempre pressupõe a análise do fato concreto pelo juiz, a fim de verificar a necessidade desta forma de prisão. Então, ou seja, chegou, por exemplo, uma prisão em flagrante, o juiz não vai só decretar ela porque eu verifico que preenchesse aquele requisito. Ele vai ter que verificar o quê? A proporcionalidade, a adequação dessa prisão naquele caso concreto. Tá? Isso é muito importante. E aí nós verificamos o quê? Através de uma decisão escrita e fundamentada. Oportunidade de decretação da prisão preventiva, tá? Nós temos aqui algumas situações. Quais são elas? Quando o autor da infração tiver sido preso em flagrante e o juiz, ao receber a cópia dos autos no prazo de 24 horas da prisão, convertê-la em preventiva. Então, essa daqui é a primeira situação que nós visualizamos, né, que a prisão preventiva pode ser decretada. Quando o autor da infração não tiver sido preso em flagrante, mas as circunstâncias do caso concreto demonstrem a sua necessidade. Então, ou seja, a pessoa praticou um crime, né? Não foi presa em flagrante, mas ali existem elementos, circunstâncias que demonstram indício de autoria, materialidade e os pressupostos e outros requisitos da prisão preventiva. Pode ser decretada, né? Pode ser representado pela autoridade policial, essa prisão, ou o próprio Ministério Público pode requerer a prisão preventiva, tá bom? E aí vai a análise do juiz. Ou também quando o acusado descumprir injustificadamente medida cautelar diversa da prisão anteriormente imposta. Então, ou seja, foi aplicada medidas cautelares diversas da prisão e aquele acusado, aquele indivíduo descumpriu alguma delas, poderá ser também decretada a prisão preventiva nessas circunstâncias, tá? Quais são os requisitos da prisão preventiva? Tá? Nós temos os pressupostos que nós vimos, o fumus comissi delicti, né? E o periculum libertatis. E nós temos aqui também, no artigo 312, né? Nós visualizamos o quê? Encontra-se elencados os pressupostos e os fundamentos que justificam a prisão preventiva. Por sua vez, o artigo 313 estão previstas as condições de admissibilidade da referida modalidade de prisão cautelar.
Então, quais são os pressupostos, né? Só é possível a prisão preventiva no caso concreto, houver indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. E os fundamentos referem-se aos motivos, às razões, né, que autorizam o juiz a decretar a prisão preventiva. E quais são esses motivos? Vamos lá. Garantia da ordem pública, tá bom? Que está disposto no artigo 312. O que seria essa garantia da ordem pública? Tá? Entende-se cabível a custódia cautelar. Custódia cautelar é prisão preventiva. Quando se mostra necessário afastar imediatamente o acusado do convívio social, em razão de sua grande periculosidade demonstrada pelo cometimento do delito de extrema gravidade ou por ser pessoa voltada à prática reiterada de infrações, ou seja, é um indivíduo que já vem praticando outros crimes, né? Já tem outras ações penais em trâmite contra ele. Isso pode ser verificado através da certidão de antecedentes criminais, tá? Que você consegue visualizar isso através da própria consulta do sistema, né? Sistema interno, tem certidões que você pode solicitar perfeitamente. Garantia da ordem econômica. Trata-se de prisão decretada a fim de coibir graves crimes contra a ordem tributária, sistema financeiro, ordem econômica, tá? Entre outros. São os crimes de colarinho branco, né, chamados de colarinho branco, que de grande repercussão, que podem gerar prejuízos disseminados a investidores de bolsa de valores, né, a instituições financeiras e até mesmo aos órgãos do governo, tá bom? Então, aqui nós visualizamos a possibilidade da garantia, motivo da garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. É decretada, por exemplo, quando o agente em liberdade ameaça testemunhas ou a vítima para que prestem depoimento favorável a ele em juízo, tá? Ou para que não o reconheçam como autor de crime no dia da audiência. E eu adiciono mais ainda, ele começa a coagir as pessoas, inclusive, para nem prestar depoimento, né, ou declaração em juízo. Também existem essas situações. Então, a prisão do acusado, neste caso, fará com que a vítima ou testemunha sintam-se seguras a depor, né? Pois, estando o réu solto, após ameaçá-las, certamente se sentirão constrangidas e os depoimentos poderão acabar não retratando a realidade dos fatos. Perfeito? É uma das modalidades, de vez em quando, fundamenta a prisão preventiva, tá? E garantia da futura aplicação da lei penal. Baseia-se na existência de indícios de que o acusado está prestes a se evadir ou de que já fugiu para furtar-se ao cumprimento da pena em caso de condenação, tá? O réu que se esconde para não ser citado, dando causa à suspensão do processo, nos termos do artigo 366, ou réu acusado de homicídio que alugou o avião para fugir do país, por exemplo. Então, situações aqui se verifica, né, a garantia da futura aplicação da lei penal. Então, ultrapassando esses fundamentos, esses motivos, nós temos também o descumprimento de obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Desde o advento da Lei 12.403 de 2011, o juiz pode optar pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, caso que entenda adequada e suficiente diante do caso concreto. Suponha-se que o juiz proíba o acusado, né, aplicou medidas cautelares para ele, né, para aquele indivíduo, substituiu a prisão preventiva, né, ele estava preso preventivamente ou foi preso em flagrante e concedeu, né, medidas cautelares para aquele indivíduo. Então, ou seja, ele vai deixar de ser preso, vai ficar em regime de liberdade, tá? Mas devendo cumprir as medidas cautelares diversas da prisão impostas. E nesse exemplo, suponha-se que o juiz proíba o acusado de manter contato com determinada pessoa relacionada ao fato criminoso, por exemplo, uma vítima. E ele, em liberdade, né, esse acusado, descumpra essa medida. Ou que o juiz determine um monitoramento eletrônico, aqui já é um outro exemplo, né, do réu, e ele destrua a tornozeleira eletrônica. Então, nessas situações que ele descumpriu as medidas cautelares impostas, né, em tais casos, diz que o artigo 312, parágrafo único, dispõe que o juiz pode decretar a prisão preventiva. Então, aqui também, né, o descumprimento das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares também é motivo suficiente para a decretação da prisão preventiva, tá? Então, condições de admissibilidade.
O artigo 313 esclarece que não basta a presença de um dos fundamentos da prisão preventiva, né? Só podendo ela ser decretada em determinadas espécies de infração penal ou sob certas circunstâncias. São as chamadas condições de admissibilidade. Quais são elas, professor? Vamos ver agora. Nos crimes dolosos punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, tá bom? Então tem que ser crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Se o réu ostenta condenação anterior definitiva por outro crime doloso no prazo de 5 anos da reincidência, tá bom? Então, ou seja, ele é reincidente, tá? Se o crime houver violência doméstica ou familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa deficiente, quando houver a necessidade de garantir a execução de medida protetiva de urgência. Então, nessas situações, a gente consegue visualizar quando houve o descumprimento das medidas protetivas de urgência com relação a esses indivíduos. Tá? E se houver dúvida quanto à identificação civil do acusado e este se recusar-se a esclarecê-lo. Aqui nós temos situações, por exemplo, que o indivíduo ele praticamente não passa nenhuma informação dele, só dita o nome, por exemplo, e ele não quer esclarecer, né, as demais informações necessárias para identificar ele, identificar civilmente. Então, também é uma das condições que podem ser suficientes para a decretação da prisão preventiva. Pessoal, nesses pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, esse quadro ele vem sintetizar isso, tá? E é importante enfatizar que, né, verifica-se que para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença de ambos os pressupostos, tá? Então, ou seja, tá vendo ali à esquerda, indícios de autoria e prova da materialidade? Para decretar-se a prisão preventiva, tem que estar verificado os dois pressupostos, tá bom? Bem como, tá, cumulativamente, um dos fundamentos que está aqui, que pode ser a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, garantia da ordem pública ou descumprimento de medida cautelar antes imposta, tá bom? Pode ser só um deles. Pressupostos tem que ser os dois. Fundamentos pode ser apenas um desses daqui que vocês estão visualizando. E também apenas um das condições de admissibilidade. Quais são elas? O crime seja doloso com pena máxima superior a 4 anos, que o réu seja reincidente em crime doloso, né, que a garantia das medidas protetivas de urgência se o crime for contra a mulher, idoso, enfermo ou menor ou deficiente. Tá? Se houver dúvida quanto à identificação civil do acusado e este se recusar-se a esclarecê-la. Então, ou seja, para se decretar a prisão preventiva, tem que se verificar os dois pressupostos, tá bom? Que é indícios de autoria e prova da materialidade, mas, cumulativamente, um dos fundamentos apenas, que pode ser qualquer um dos que estão elencados aqui, tá bom? Mas, cumulativamente, uma das condições de admissibilidade, tá? Que pode ser uma dessas daqui que vocês estão visualizando. Pode ser qualquer uma delas, mas tem que ter uma delas. Então, vocês estão visualizando? Para decretar a prisão preventiva, tá? Tem que preencher todos esses requisitos aqui de forma cumulativas. O único que tem que ser preenchido todos, né, que são dois, são os pressupostos. Os fundamentos e as condições de admissibilidade, apenas um deles tem que estar presente, mas tem que ter pelo menos um de cada deles. Um fundamento e uma condição de admissibilidade. Perfeito? Então é isso, pessoal. Né? Aqui a gente falou um pouco mais sobre prisão preventiva. A gente falou hoje sobre prisão preventiva. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Qualquer dúvida, né, ou comentário, né, postem lá no nosso fórum. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Né? Até a próxima. Grande abraço, até mais, tchau, tchau.